Assim como também tem uma fase da enxaqueca que chama aura, que assusta muitos pacientes. Enxaqueca com aura. O que é a Ah, aura? É um sintoma neurológico que vem normalmente antes, mas pode vir durante ou depois da dor de cabeça. Fala galera, tá começando mais um Massificando Podcast. Eu sou o João Pedro Mais e antes que você se esqueça, dá um like já no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você acompanhar esses vídeos e os próximos. Hoje a gente está aqui com o neurologista especialista da dor, Dr. Welber Oliveira. Tudo bom, Welber? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, viu? É uma honra estar aqui e falar de um assunto que eu gosto demais e que acho que vai ajudar muita gente a entender, enfim, levar informação de qualidade aí pro pessoal. Sim. Aí, então vamos lá. Aí você pegou e começou como um neurologista geral. Você tratava de várias outras situações. Então, eu fiz a residência de neurologia, né? Eu sou mineiro, sou do Triângulo Mineiro, fiz neurologia lá. E durante a residência já, eu acompanhava alguns pacientes com dor. A gente tinha ambulatório de dor, né, na residência. E eu via que era um público que sofria bastante, né? Era um público que precisava de uma atenção especial. Eles vinham de fora, assim, com um sofrimento muito grande, passado por vários médicos, até chegando no especialista ali. Era toda uma trajetória. Eu falei assim, vou mexer com isso. Vou trabalhar com dor, vou me especializar nisso. Acabei a residência de neurologia, já no próximo ano eu fui fazer dor intervencionista em Ribeirão. Foi um ano ali tratando pacientes com dor crônica, enfim, procedimentos para dor. Quando eu terminei, eu vim para Brasília. Então foi daí que eu já comecei já trabalhando só com dor. Entendi. Então, quando eu terminei a residência como neurologista geral, fiz mais um ano ali, né, estudando a parte de dor crônica. Nesse um ano eu atendi a neurologia geral, né? E quando eu terminei a especialização em dor, que eu vim para Brasília, eu dediquei só para dor de cabeça e dor crônica. Então foi uma mudança, tem uns 4 anos aí que eu estou dedicando só para essa área. E quando você era novinho, você já tinha essa vontade de ser neurologista? Cara, eu sou daqueles estudantes que gostava de tudo, sabe? Até eu brinco que eu escolhi medicina por exclusão. Ah, eu quero fazer isso. Não, mas eu não gosto daquilo. Não, medicina, gostei. Não tenho nenhum contra ali. Mas assim, eu sempre fui muito focado ali. Eu sempre gostei de pesquisa, gostei de estudar. Então, eu não queria parar ali. Né? Eu fiz medicina, quis fazer neurologia, achava que o cérebro, né? Essa parte neurológica eu acho fantástica. Mas aí na dor foi onde eu descobri muito, porque eu acho que é até mais complexo. Entendi. Porque você trata, muitas das vezes, de dor e você não vê a dor, né? Sim. Eu brinco que não é igual você tratar uma pressão alta que você consegue ali medir, não é igual um diabetes que você consegue ir lá e dosar. A dor, você tem que acreditar no paciente. Sim. E eu vi que isso faltava. E eu acreditava nos pacientes. O paciente fala assim, tô com dor 10 em 10. É uma escala que a gente usa de 0 a 10. Quanto dói? Eu falava 10. Às vezes o paciente não estava chorando, não estava com fases de dor e o colega fala assim, você acha que tá com dor? Tipo, nem é isso tudo. Nem é isso né? tudo. Que 10 em 10 o quê? Cara, mas tem gente que sente dor 10 em 10 todo dia. Ele vai viver chorando com cara de dor, ele não dá conta. Meio que acostuma até, né? A palavra até não é acostumar. O cérebro da gente, apesar de tudo, ele tem mecanismos. Então você vê que o paciente que tem uma dor aguda, às vezes quando ela começa, ele vai muito no pronto-socorro. Aí aquela dor, ela vai cronificando. Então às vezes ela vai diminuindo em intensidade, apesar de que para aquele paciente é uma dor forte, mas às vezes ela não chega a ser aquela dor gritante, lacinante, como quando você quebra um braço, por exemplo, que te faz chorar, mas é uma dor forte e que ela é muito mais incapacitante. Então o paciente é aquele que está com dor, está com essa dor 10 em 10, ele não precisa de ir no pronto-socorro, ele não está ali chorando, mas ele não consegue sentar e produzir. Ele vai para o trabalho, ele produz 50, 20, 10% só do que ele conseguia. Então, a dor gera uma incapacidade. Precisa de alguém que acredite naquilo para poder tratar. Porque a dor é invisível, você não consegue dosar a dor. Você não consegue medir a dor.
E se você vê um cara no pronto-socorro, uma mulher no pronto-socorro, com a dor 10 em 10 chorando, aquela dor não é mais importante do que a dor do paciente que está no meu consultório com a dor 10 em 10 com dor há 20 anos. Sim. As duas têm a mesma importância. E o pessoal acaba valorizando aquela que tem risco de morte, aquela que tem que operar, e aquela que não tem indicação de cirurgia, aquela que não vai matar aquele paciente. Ele acaba sendo menosprezado, e não é. Merece atenção também. É como a tortura, né? Foi constante, né? É muito difícil. Incômodo. O paciente sofre muito. Eu imagino, porque assim, a gente tava conversando sobre isso, assim, porque quando você diz aí, por exemplo, que eles tratam a dor, mas não vê a dor, é aquela questão, tipo assim, vou olhar os sintomas, né? Aí a gente dá um remédio ali, aí passa o sintoma. Ok, beleza, melhorou. Não. Às vezes a dor volta daqui a pouco do mesmo jeito, ou mais intensa, Sim. E você tem que descobrir o que tá causando, né? Sim. E ele vai na farmácia, dá um analgésicos, anti-inflamatórios, né? Opioides. Vai no pronto-socorro, dá analgésico, anti-inflamatório, opioide. Isso. E o paciente não é tratado. Trata só o sintoma, ele dá uma analgesia, mas não trata, né? Sim. Então, na consulta de dor, a consulta ela é detalhada. Não adianta, eu não consigo. No meu consultório, por exemplo, não tem consulta de meia hora. Sim. Não existe isso. Eu preciso de um tempo muito maior, inclusive para os retornos, não é só para o paciente inicial. Sim. Porque o paciente precisa de ser ouvido e eu preciso perguntar. Eu até eu brinco assim com o paciente, desculpa, eu vou ser repetitivo durante essa consulta, mas eu preciso entender a sua dor. Eu preciso que você me descreva com detalhes, porque é a partir daí que eu vou fechar um diagnóstico. Sim. Né? Dói a cabeça e pronto, pula. Não, onde dói? Como dói? Lateja, aperta. Que horário do dia é pior? Que horário do dia é melhor? O que você faz que piora? O que você faz que melhora? Sim. Então, assim, tem um conjunto de perguntas e é aquilo ali que vai me determinar um diagnóstico. E é uma outra coisa, um paciente sem diagnóstico é um paciente sem tratamento correto. Então, ele precisa de ser diagnosticado ali na hora. Né? Sim. Então, é uma área que eu considero muito bonita, sabe? Eu acho muito legal tratar e devolver qualidade de vida. Eu falo, eu não estou ali prometendo cura, eu não estou ali para trazer cura. Estou ali para trazer qualidade de vida, para trazer, reduzir frequência, reduzir intensidade, reduzir incapacidade. É isso que eu estou ali para fazer. Então, é um trabalho bacana. Eu considero um trabalho bacana. Eu entendo que você fala isso porque, tipo assim, eu entendo que talvez tenha dores que não tenham, vamos dizer assim, uma cura definitiva. Tem, às vezes, os paliativos só para amenizar ou diminuir a frequência, talvez, né? Não chega a ser um paliativo, é um tratamento. Por exemplo, enxaqueca. Acomete aí milhões, bilhões de pessoas no mundo, no Brasil, né? É uma doença que a gente sabe que ela começa normalmente ali na pré-adolescência, na mulher ali quando vem a primeira menstruação. Inicialmente, normalmente, ela é de baixa frequência, às vezes até de intensidade forte ali nos períodos menstruais, enfim. E ela começa como sendo uma vez no ano, de repente ela está uma vez no mês, de repente ela está uma vez na semana. Aí chega a mulher ali com 30, 40 anos no consultório com dores 15 dias no mês, 20 dias no mês. Meu objetivo não é curar ela, mas eu consigo, na maioria das vezes, trazer essa mulher que tem dor 20 dias, 30 dias, chega pacientes com dores diárias, para um quadro de dor 2 vezes na semana, que toma um analgésico e melhora. Você entende? Eu não curei, mas eu consegui, eu brinco que eu rebobino aquela fita. Sei. Então, assim, a gente trata, não é um tratamento que é para o resto da vida, ela vai tratar ali por 6 meses, 12 meses. O cérebro vai aprender a não doer todo dia. Sim. A gente consegue suspender o remédio na maioria das vezes e aquela paciente segue com dor 2 vezes no mês, por exemplo, e talvez não sei se daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20, talvez volte a ter dor frequente. A gente trata de novo. Mas você entende que a gente consegue realmente tratar, porque a gente consegue entrar com o tratamento, a gente melhora a qualidade de vida. Sim. Ela consegue, na maioria das vezes, suspender o remédio e seguir um tempo bem. Lógico, eu tenho pacientes que precisam de usar por um tempo maior. Isso não é uma regra. Mas muitas das vezes a gente consegue melhorar. Eu entendo. Eu imagino até que, por exemplo, uma pessoa igual você falou, que vive 30 dias do mês com a dor de cabeça ali constante, ela não consegue render nada. Igual você falou, como é que você vai trabalhar? Sim. Qualquer profissão, você não consegue ter atenção, você não consegue ter desenvolvimento daquilo ali, você vai estar sempre, cara, com um troço incomodando frequentemente. Aqui E assim, a gente usa muito esses 2 termos na dor, que é o presenteísmo e o absenteísmo. O que seria isso? O absenteísmo é quando o paciente falta no trabalho, ou falta na escola, falta na faculdade, porque está com a dor forte naquele dia, ele não consegue ir. Então, muitas das vezes, a dor causa isso. Mas é muitas das vezes ignorada
o presenteísmo, que é quando o paciente ele vai para o trabalho, mas ele não produz o que ele precisava. Sim. Tipo, meio que se obriga aí, né? Ele se vai, não, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu vou perder o emprego, minha responsabilidade é muito grande dentro da empresa, Sim. eu preciso ir. Mas se ele poderia produzir 100%, ele produz 50%, produz 30%. Sim. Entende? Então, trazer de volta essa qualidade, trazer de volta essa produtividade. E não falo só do trabalho, não. Eu tenho paciente que a gente chama, é outro termo técnico, né? Cefalálgia, né? Cefalálgia não, desculpa, esqueci o termo. Vou lembrar. Mas é um medo de ter dor de cabeça. Entendi. Tem paciente que tem isso, ele tem medo de ter dor de cabeça. Então ele não consegue nem combinar um churrasco com os amigos no domingo. Ele fala, não, domingo a gente conversa, se eu estiver bem eu vou. Porque ele tem dor tão frequente e são tão incapacitantes que ele não consegue, ele já cansou de desmarcar. Ele já nem marca. Entendi. Ele já ele vai tem se medo, você, privando não, já. nem sei, não. Não, a gente vai naquele barzinho que tem música ao vivo, não dou conta Não dá. não, muito barulho, muita gente. Ah, não, vamos ver, no dia eu te falo. Se eu estiver bem, a gente vai. Se eu não... Você entende? O paciente tem medo. Sim. Ele já começa a se limitar já no início, né? Ele já, como é que se diz? Só por antecedência. Sim, já né? sofre. E é real. E é real isso. Sim. Sabe? Tipo assim, e às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, mas pô, será, né, que tá realmente precisando disso tudo, né? Às vezes tem... E vira frescura. Mas você não tomou tal remédio? Não, tem um remédio bom, toma e vem. Assim, ele não entende a gravidade do negócio, sabe? Sim. A dor de cabeça, a dor crônica é muito mal vista. Né? E a gente precisa de mudar isso. Essa seria a que a gente chama, como é que chama, cara? Que é a dor, que é bem, que todo mundo fala, enxaqueca. Ela é a dor, tipo assim, das piores que tem ou existe essa Não, mais... é assim, ó, tem vários tipos de dor. Então, assim, dores de cabeça tem várias. E vamos falar assim, de dores de cabeça. A gente tem as dores de cabeça primária. O que é uma dor de cabeça primária? É quando a dor é a doença. Exemplo, enxaqueca. A enxaqueca é a doença. A dor é a doença. Cefaleia tensional, ou dor de cabeça tensional. É a doença. Você vai fazer 1001 exames e não vai encontrar nenhum problema ali. O cérebro vai estar tudo bem, os exames de sangue vai estar tudo bem. É uma doença, mas você não encontra nada alterado. Então, o diagnóstico ele é feito como? Conversando. Como que é a dor? Por exemplo, a enxaqueca, normalmente, isso não é regra, ela pega metade da cabeça, mas pode ser na cabeça toda, depender de outros sintomas. Normalmente, ela lateja, mas não é porque ela é cabeça toda em aperto que não é enxaqueca. Por isso é importante a consulta, mas de modo geral, pega metade da cabeça, de modo geral, lateja, ela é de moderada a forte intensidade e ela piora com esforço. Então, aquele paciente que ele está com dor e na hora que ele vai se movimentar, piora, ele quer ficar quieto. Sim. Tá? A tensional, já é aquela dorzinha do final do dia, é uma dor pesada, é uma dor da cabeça toda, normalmente de leve a moderada intensidade, mas normalmente ela não te incapacita. Ela não te faz parar. Né? Você come, você descansa, você dorme, ela melhora. Normalmente. Essa tensional seria algo talvez relacionado a estresse, talvez a Sim, cansaço, muitas das vezes, tá? cansaço, uma postura, dor muscular. Normalmente, só pra você ver, a enxaqueca normalmente vem com sensibilidade à luz, o paciente tem que pôr óculos de sol, desliga a televisão, vai para um quarto escuro. Tem sensibilidade a barulho, então normalmente ele desliga tudo mesmo, vai para o quarto, ou não quer um lugar barulhento. Cheiro incomoda muito, então tem aquela coisa do perfume, do cheiro de produto de limpeza, sabe? Sim. Já a tensional já não tem isso. Entendi. Então, o paciente não tem essa sensibilidade à luz, barulho, nem cheiro, nem barulho. Então, e muita gente confunde, eu tô nervoso e tive dor, então é tensional, é da tensão. Não, não é, são diagnósticos diferentes. Então é onde é importante, porque o tratamento também é diferente. Então é interessante que a gente tenha esse médico que avalie e diagnostique. Sim. Porque o paciente com enxaqueca, ele também pode ter uma enxaqueca episódica. O que é isso? Até 15 dias no mês, que tem uma lista de tratamentos que ele pode fazer. E tem a enxaqueca crônica, que já é um estágio muito mais grave, que o paciente já tem dor há mais do que 15 dias no mês nos últimos 3 meses. Já reduz bastante as opções terapêuticas, né? Entendi. Então, o diagnóstico é importante. Falando em tipo de dor, você falou também dor no corpo, então fibromialgia. Sim. É invisível, não tem um exame que vê a fibromialgia. A pessoa está sempre com uma dor, sempre incomodada, né? E não sabe o que dizer. E acaba entrando como diagnóstico de exclusão, aí o paciente chega no consultório com 15 minutos. Você tem, como é que é essa dor? Não, dói o corpo todo, tô cansado, não sei o quê, não durmo bem. Fibromialgia. Opa, peraí, tem que investigar, tem que descartar. Então o paciente não é bem acolhido, não é bem orientado,
sabe? Sim. E hoje talvez a gente vê pelo menos muita queixa sobre isso, né? Que às vezes a pessoa vai lá, vai fazer uma consulta, ela tá com aquela queixa ali constante, às vezes ela fala assim, tá bom, então vamos tomar aqui um remédio tal, vamos começar com isso aqui, aí beleza, aí mascara, a pessoa para de sentir aquela dor, aí teoricamente, né, as pessoas também têm essa questão de achar, então curou. Né? Uhum. Mas na verdade não curou, na verdade a fonte tá ali, né? Tem alguma Sim. coisa que tá causando. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, principalmente, vamos falar da dor de cabeça, eu acho que até Sim. é interessante focar um pouco pra gente poder organizar, igual você falou de mascarar, analgésico. O analgésico na enxaqueca, lógico, ele é necessário muitas das vezes para poder cortar, né, aquela dor, mas ele não trata. Isso. E eu vejo muitos pacientes que chegam no consultório tomando 6 comprimidos por dia de analgésico. Nossa. Já vi tomar 12 comprimidos, 15 comprimidos por dia. E assim, você gera 2 problemas. Que você tem um problema de base, que é, por exemplo, a enxaqueca. Aí você entra com outro problema, que é a cefaleia por uso excessivo de analgésico. Isso gera, que muita gente chama de dor de rebote, que na hora que você toma alivia, mas daqui a pouco vem mais forte ou ela volta. Caramba. Muitos analgésicos têm cafeína, por exemplo, famoso Dorflex, Neosaldina, e outro Torcilax, enfim, tem vários nomes comerciais aí com cafeína que estimula, né? Além de estar tomando os analgésicos com excesso, tá também tomando a cafeína. Aí então, o paciente também entra com uso excessivo de cafeína, começa a ter dor de cabeça ou cefaleia por abstinência à cafeína, porque às vezes ele tomou só o analgésico de manhã, chega de madrugada, ele acorda de madrugada com o organismo pedindo a cafeína. Caramba. Então, assim, vai virar uma bola de neve. E aquele paciente não está tratando. Eu faço um comparativo, assim, muito bobinho, mas eu acho que ajuda o paciente a entender. Sim. A dor de cabeça é igual um fogo, um incêndio numa área, ou num terreno. Primeiro, se você tentar apagar ele enquanto é um foguinho, é muito mais fácil. Sim. Se virar um fogão, vai ser muito mais difícil. Então, combater aquilo no início. Mas também não adianta você só combater o fogo, ficar apagando o fogo e não aguar aquele terreno. Sim, é verdade. Porque se aquele terreno tá verde, com árvore, com folha, tá verde, com certeza vai ter pouco incêndio ali. Se aquele terreno tá cheio de folha seca, galho seco, ele vai ter incêndio demais. Então, eu brinco que o tratamento é esse aguar o terreno. É preparar aquele terreno para poder não favorecer, né? Para não favorecer. Não é que ele não vai ter fogo ali. Pode ser que tenha. Mas vai ser muito menos. Sim. Entende? Imagino que assim, a gente tem um desafio ali diário, né? Porque a automedicação às vezes também é um grande problema, né? Que é essa coisa que a pessoa chega lá e às vezes pensa, não, tudo bem, eu tomei um negócio aqui e já resolveu. E isso vai postergando, né? E às vezes pode piorar, né? Sim, vai piorando. E o paciente... Tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia que fala 3 é demais. Então, os pacientes têm mais do que 3 crises por mês. Sim. 3 episódios de dor de cabeça no mês. Nos últimos 3 meses, ele precisa de uma avaliação médica. Já então, não está normal. Já não está normal. Não necessariamente ele vai precisar de um remédio, de fato. Às vezes, tratamentos não farmacológicos já ajudam, ou algum suplemento alimentar já vai ajudar. Não necessariamente ele vai tomar um remédio controlado ali. Mas ele já precisa de intervenção. Entendi. Para que ele não piore, para que ele não evolua. Entendi. Entende? Então, isso é interessante falar, que às vezes, então, na verdade, pode ser também uma vitamina. Sim. Uma coisa que está faltando. Tratamento. A gente divide ele em não medicamentoso, não farmacológico e tratamento farmacológico. Sim. São as duas coisas ali que as duas formas de tratar e que, no meu ponto de vista, tem que ser em conjunto. Não adianta ele tratar só com remédio ou tentar tratar só um não farmacológico. Talvez a gente vai falhar ali, né? Sim. Mas, por exemplo, não farmacológico. A gente sabe do benefício do exercício físico. Então, precisa fortalecimento, principalmente para quem tem dor de cabeça, fortalecimento de coluna cervical, né? Exercício aeróbico. Então, existe sim, mas a gente sabe, o paciente que está ouvindo, ele vai falar, mas eu com dor eu não consigo fazer. Então, ele se frustra. Mas ele está mandando fazer atividade física, mas com dor, como é que eu faço? Então, você precisa de dar um suporte para aquele paciente. Alimentação saudável. Precisa. Heber, tem uma dieta específica? É proibido cafeína, é proibido chocolate? Não existe essa proibição. O que a gente orienta é uma alimentação saudável. Lógico que a gente tem alguns alimentos que a gente meio que abomina. Sim. E são muitas das vezes os industrializados. O mais famoso é o glutamato monossódico. Não sei se você já ouviu falar. O glutamato é aquele realçador de sabor. É o que tem no Sazon,
Sei. daquele tempero do caldo de galinha, caldo de carne, caldo de legumes. É o que tem no miojo, Sim, é o que tem no salgadinho ali, no Doritos. Esse realçador de sabor tem no shoyu. Então, aquele realçador de sabor tem muitos molhos de tomate, sabe? Então, aquele realçador de sabor, ele estimula o cérebro, então ele facilita a dor de cabeça. Adoçantes, principalmente os artificiais, os naturais nem tanto, mas os artificiais, aspartame, aquilo ali também estimula muito. Coca-Cola tem adoçante, tem açúcar, tem cafeína, enfim, tudo que é muito industrializado a gente tenta correr. Eu tenho paciente que é muito comum, por exemplo, dor de cabeça com melancia. Eu não proíbo todo mundo de comer melancia. Mas tem paciente que fala assim, eu não consigo nem sentir o cheiro de melancia. Então, pronto, você não vai comer melancia. É pontual, é o caso daquele paciente. Tá? Mas, de modo geral, a gente orienta uma alimentação balanceada. Eu tenho intolerância à lactose. Evita ou suspende a lactose. Vai consumir? Consome lactase. O glúten me faz mal. Eu não vou suspender o glúten de todo mundo. Eu vou suspender a lactose de todo mundo. Né? Eu vou suspender para aqueles pacientes que aquele alimento faz mal. É o mais prejudicial. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo muito isso. O tratamento não farmacológico, a gente falou, alimentação saudável, atividade física, técnicas de relaxamento, então mindfulness, meditação, tudo isso pode ajudar. Legal. Existe todo um conjunto. Mas o que eu vejo? Você vai no meu consultório. Aí você fala, eu estou com dor de cabeça frequente, estou estressado, passei por um problemão recente, problema no trabalho, não tenho tempo de atividade física, como super mal. Aí eu vou e condeno tudo isso que você faz. Eu não vou te passar remédio não, cara. Você precisa de relaxar, precisa de tirar um tempo, melhora a sua alimentação. Aí você vai, nossa, é mesmo, né? A culpa é minha. Aí você vai embora, aí você tenta ir na academia, não dá conta porque você tá com dor. Aí você tenta comer bem, mas os colegas, tá todo mundo indo pro happy hour depois, você acaba indo junto. Aí você volta e fala assim, não, Eber, não consegui fazer e tô pior. Cara, gera frustração pro paciente. E às vezes tem paciente também que às vezes muda tudo isso e continua com muita dor. Então, assim, isso faz parte do tratamento. Com certeza vai auxiliar a não propagar aquela dor. Lógico, tem paciente que muda e melhora radicalmente, mas nem sempre isso é o único ponto. Tá? Então, às vezes, você vai se beneficiar, sim, de um tratamento, assim como um paciente com diabetes. Tem pacientes que têm diabetes e que ele faz a dieta perfeita, ele é magro e está precisando de remédio para diabetes. E é coitado do gordinho que tem diabetes. Não, mas você também não emagrece. Mas olha, você está comendo doce, olha, você está comendo macarrão. Aí põe a culpa nele. E tem um magrinho que está fazendo a dieta. Então, assim, a diabetes é uma doença. O açúcar piora o diabetes. Enxaqueca é uma doença. Alimentação errada, o sedentarismo piora a enxaqueca, mas não é a causa. A causa é genética. Então, assim, tem pacientes que têm enxaqueca que não vão precisar de um tratamento medicamentoso e tem paciente que tem enxaqueca que vai precisar de toda uma medida, de todo um exército de remédio, de medida não farmacológica, de orientação e tudo mais. Tá? É legal pensar na alimentação, você mencionou até diabetes aí. Eu lembro assim, o pessoal tem comentado muito, né? Às vezes a gente não... Era uma coisa que antes não era tão divulgada, mas que o açúcar ele é inflamatório, né? Pro corpo da gente. Talvez isso também atrapalhe, né? Tudo que é processado deve ser evitado. Mas, por exemplo, vejo gente colocando adoçante no cafezinho achando que tá fitness, light, diet. Mas, na verdade, não é o café, não é o açúcar do cafezinho que tá te prejudicando. É uma colher de açúcar no seu dia. Enquanto que... Entende que é muito pouco. Então, que você puder evitar de açúcar, concordo. O açúcar tem todos os malefícios que a gente sabe. Mas não é o açúcar, talvez, o vilão. Então, uma alimentação, quanto mais balanceada você tiver, quanto menos industrializado você consumir, é o melhor. Já tá fazendo, é aquele negócio de desempacote menos, né? Desembale menos e descasque mais, né? Descasque mais frutas, abra mais, né? Então aquela coisa de evitar o industrializado, eu acho que o caminho é por aí. A questão mais natural, né? Simplesmente comer um arroz e feijão, preparar a comida em casa, comer um negócio ali no fast food, aí você já tá... Faça o seu próprio tempero, entendeu? Em vez de comprar esses temperos prontos com realçador de sabor, enfim, tá ali, tá na simplicidade mesmo. Isso a gente estava comentando, puxando um gancho aqui pro tratamento não farmacológico. É um remédio, mas é natural, então tem vitaminas, suplementos que ajudam no tratamento. Então, por exemplo, magnésio, tem vários estudos mostrando benefício,
Coenzima Q10, tem vários estudos mostrando benefício. Vitamina B2, vitamina B6. Então são coisas naturais. Lógico, eu falo que não é dose de suplementação. É uma dose terapêutica, então é uma dose acima daquela dose que você vai encontrar nos polivitamínicos da vida. Ah, entendi. Então não é a mesma coisa se você vou comprar uns potinhos daquele aqueles ômega 3, aquelas coisas assim. Não é aquela coisa, vou comprar aquele de A5, né, que eles chamam de AZ, e tá tudo certo. Não, existe uma dose correta que normalmente o médico prescreve para manipular ou para comprar ele individualizado ali na dose correta. Sim. Então existe vários estudos, inclusive, né, que permite, que autorizam. Então tem esse lado aí que pode ser explorado. Sim. Né? Então a gente pode também... às vezes rola essa confusão. Às vezes pensa, não, tem uma propaganda ali, não, se você tomar potássio, não sei o que lá, aí vem aqueles potinhos, né? Já, vamos dizer, uma dosagem única, né? Pra todo mundo. E não é bem assim, né? Igual você falou, às vezes pelo diagnóstico, não, é pra você, às vezes mais potássio, ou mais zinco, ou mais... Sim, sim, tem uns suplementos que ajudam bastante, que tem estudo. Nesse gancho aí, eu gosto de falar, por exemplo, nesse público aí, a gestante. Coitado da gestante. Fala, você tem um bebê, você não pode um monte de remédio. E ela acredita e deve acreditar mesmo. Ela deve evitar, sim, remédio. Né? Sim. Só que o problema é que às vezes ela tem enxaqueca. A enxaqueca não mata. Mas então, tá ali, né? Mas tá ali incapacitando, fazendo... A enxaqueca dá muito vômito, então às vezes faz ela vomitar muito, ela não consegue se movimentar, vai ganhando peso, mal-estar, vômito, enfim, a enxaqueca pode acabar com a vida da gestante, aquele momento que seria único, mágico. Né? Lógico, a maioria das gestantes melhora, mas principalmente depois do segundo trimestre. Mas no primeiro trimestre ali é um período muito difícil para a mulher. Né, aí vai lá e fala assim, você não pode nada. Aí ela fala, eu vou ter que aguentar. E ela vai, aguenta até certo ponto que ela viu que não melhorou. Entrou naquela pequena porcentagem de paciente que não melhorou. Cara, existem suplementos que ela pode tomar e que vai ajudar. Existem outras medidas, por exemplo, tem uma tiarinha que a paciente compra e que tem aprovação, que está em vários guidelines de tratamento, que não é remédio que ela pode usar. Tem remédios não... Enfim, olha pra você ver como essa paciente, se ela não for bem auxiliada, não tiver um bom obstetra por trás, que indique um neurologista que conhece, ela vai sofrer muito. E o bebê vai sofrer mais, porque fala assim, o remédio faz mal pro bebê. Tá, você tem que evitar. Mas ela não tá fazendo um tratamento, mas ela tá tomando analgésico até, remédio para vômito atrás de remédio para vômito, ela tá vomitando, desidratando, tá sedentária, ganhando peso. Isso vai fazer bem pro neném também? Também não vai fazer bem. Não vai. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. É o equilíbrio, é proporção. Você tem que ver... Lógico, tem remédios que não podem mesmo, mas tem remédios que a gente vê que tem uma certa segurança. Sim. Então, acho que o caminho é por aí. Até para poder facilitar ela suportar esse momento, porque exige muito dela também, exige né? muito. Tem duas pessoas ali naquele corpo, né? Ela tá fornecendo tudo ali pro neném, né? Eu tinha uma paciente que ela tinha um desejo muito grande de engravidar. Me procurou porque ela tinha muita dor de cabeça e estava planejando engravidar. Então, como é que eu fiz o tratamento dela? Eu planejei ele todo de modo que, se ela engravidasse amanhã, ela poderia manter os remédios. Legal. Aí... Beleza, foi um trabalho árduo. Se ela ouvir, ela vai saber que é um caso que me marcou muito. Eu até brinco com ela, que eu não conto o nome dela, mas eu sempre uso de exemplo. Aí ela chegou, engravidou, ficou super feliz. A gente tinha uma relação muito boa, porque ela melhorou muito. Aí ela chegou no primeiro consulta obstetra e falou assim, arranca tudo. Com 12 semanas de gravidez, quando acabar o primeiro trimestre, vai melhorar demais. Não preocupa. Com 12 semanas você vai melhorar. Você tem um neném aí, você cuida. Tira tudo. Ela ficou com vergonha de me contar. Não foi mais na consulta. Beleza, achei que ela estava bem, nem sabia que ela tinha engravidado. Quando deu 12 semanas e um dia ela me procurou desorientada. Elber, eu preciso de você. Eu parei com todos aqueles remédios, o obstetra falou que eu não podia tomar nada daquilo. Parei com tudo. Foi 12 semanas assim de tortura, vomitando, perdi peso. Parei, eu estava caminhando todo dia, parei de trabalhar, parei de caminhar, parei tudo. E eu achando que ia melhorar com 12 semanas. E não, melhorou. Aí fiz uma cartinha, mandei artigo sobre enxaqueca na gestante. Por fim, foi ajustado. Entrou com tudo aquilo que ela já estava. A mesma estratégia, ela melhorou. Ela precisava de ter passado por essas 12 semanas dessa forma. Até que ponto que esses vômitos, esse sedentarismo, essa perda de peso não fez mal pro bebê? Lógico, nasceu bem. Já encontrei ela com um bebezinho. É muito bom ver ela bem.
Mas você Sim. entende? Precisava disso. Sim. O obstetra não podia ter me encaminhado, falar, eu não concordo, eu não gosto desse remédio. Sim. Ou, cara, me manda, por que você passou isso? É seguro? Vamos conversar, dialogar, então é interessante ter esse diálogo aí. Né? Realmente, porque você imagina assim, assim, a especialidade que ele não domina, né? E você tá ali tratando aquelas partes ali que você domina. Aí ele chega lá e fala, não, esse aqui não precisa, mas espera, em base com o que você tá tirando, né? E não é feito sozinho. Eu brinco assim, eu tô te passando isso aqui, você tá grávida, mas a gente vai pedir benção pro seu obstetra. Eu brinco desse jeito. Por quê? Deus que me livre vai ter uma intercorrência, sei lá, teve um trabalho de parto antes, teve um sangramento, pode acontecer com qualquer gestante. Sim. Quem vai socorrer ela? Não vai ser eu. Vai ser o obstetra. Isso. Então eu sempre gosto de trazer esse contato próximo, faço cartinha, Legal. troco o WhatsApp, a gente conversa, passei isso para... Então, assim, ter esse diálogo é muito importante, porque a gente faz junto. Sim. Às vezes eu quero passar uma coisa e falar, eu não gosto disso não, sai um trabalho novo. Beleza, me manda, eu também vou aprender. Ou não, Elber, beleza, nossa, eu gostei, eu tinha medo, mas você me mandou, vi que esse remédio aqui é seguro, vamos porque ela está sofrendo, vamos ajudar. Então a gente faz em conjunto. Sim. E melhora. Né? É bom que você ataca de várias frentes, né? Tem que às vezes ser. uma parte que você não domina, ele domina e vai todo mundo ali Isso, vai... a gente tá falando dessa parte não farmacológica, né? Não remédio. Tem um procedimento que pouca gente conhece, que é o bloqueio de nervos cranianos. Que você coloca um anestésico local nos pontos de dor. É superficial, agulha pequenininha na pele. Sim. Faz em consultório. Muitos convênios pagam, não são todos, mas muitos convênios pagam. Então, assim, o nível de segurança da lidocaína, que é o remédio que a gente usa, nesse caso, para gestante, falando da gestante, mas poderia ser feito em qualquer paciente, homem ou mulher. A gestante, porque seria um caso também mais delicado. O nível de segurança é nível B, é igual do paracetamol, que é um analgésico liberado. Então, esses procedimentos que poderia aliviar a dor de cabeça, aliviar, não estou falando curar, aliviar por 3 semanas, tem a mesma segurança do que um paracetamol. Pois é, e que teria que tomar várias vezes, né? Teria que ficar... Por que não? Tem paciente que faz esse bloqueio comigo mensal, bimestral, a depender do retorno. Não vou ficar fazendo se ela tá bem. Sim. Mas se ela tá tendo dor, a gente faz alivia. Cara, não é remédio por boca. É uma dose de um remédio que é tão seguro quanto um paracetamol. Porém, talvez não tenha aqueles efeitos colaterais. O paracetamol às vezes vai atacando o estômago, né? Isso, pode ter um problema hepático. Enfim, tem estudos já de uso excessivo com efeitos no bebê. Enfim, não é um tratamento. A gente tá fazendo um remédio ali que vai ajudar muito. Né? Tanto ela ficar melhor quanto o bebê, né? Sim. E aí você tem essa... É interessante ver essa questão que você faz uma coisa mais integrada, né? Porque geralmente fica aquela coisa aí... Ah, não, um viu isso, outro viu aquilo, aí rola isso daí. Ah, não, mas isso aqui não precisa, mas isso aqui você tá fazendo mal, mas você não sabe nem por quê, como assim, né? Vamos estudar o caso. Sim. Até porque hoje tem muito aquela questão do psicossomático também, né? Tem coisas que a gente... Tá tudo integrado, né? Sim, e é interessante você abordar isso. Aí eu acho que é aquela coisa do popular, do cultural. É claro que se você está tendo um problema em casa, não está conseguindo dormir, está preocupado, aquilo pode te afetar de alguma forma, inclusive manifestar como uma dor de cabeça. Sim. Mas você concorda, se você está com dor de cabeça, né, e isso se manifestou, eu não posso simplesmente culpar o seu problema e não fazer nada. Isso. Que é o que muita gente faz. Sim. Culpa o paciente e tira o dele da reta. Tipo, você tá passando por um estresse muito grande, você tá... É por isso. Cara, eu já ouvi paciente... Um exemplo bobinho, assim. Bobo não, real. Paula Fernandes. Ela divulgou recentemente nas redes sociais dela que ela sofre com enxaqueca e fez, tipo, lives e postou stories sobre a rotina de tratamento dela. Sei. Ela vive da música. Sim. Música é à noite. E a gente sabe que o paciente com enxaqueca, entre aspas, precisa de dormir bem. Sim. Você tem coragem de falar pra Paula Fernandes parar de cantar? Pois é. Parar de fazer show à noite, fazer só show de dia? Cara, é a realidade dela, é a vida dela. Você vai mandar ela mudar de emprego? Mas só porque é a Paula Fernandes, não manda. Mas por que você manda o cara que trabalha no banco a reduzir carga, ou mudar? Não, é muito estressante, cara. Vai pra praia fazer alguma... Não tem jeito. O seu emprego é tão importante quanto o do outro. Sim. Quantas pessoas não estão no mesmo ambiente que você, talvez sofrendo tanta pressão quanto você, e não está com dor de cabeça como você? Sim. A dor de cabeça tem uma base genética, tem uma predisposição para a dor. Então a gente não pode ficar menosprezando ou terceirizando, tirando a nossa responsabilidade como médico em cima daquilo ali. Igual esses dias. Veio uma paciente, eu tenho intolerância à lactose, a gente foi, orientei a dieta, ela melhorou muito. Aí veio final de ano, ela não conseguiu,
E ela estava com tratamento, ela até chegou a parar com o tratamento meio que por conta, porque estava muito bem, e falou assim, nossa, descobriu a causa da minha enxaqueca, era a lactose. Sim. Aí, lógico, parou de tomar o remédio, a dor começou a voltar, aí ela já começou a associar achando que era a culpa da lactose dos chocotones, enfim, de tudo. Mas não, ela voltou para a dieta e ela não, mesmo com a dieta, ela não está tão bem. Então você entende que a lactose era um fator importante? Com era. certeza. Mas não dá para eu colocar e falar, é culpa sua. Vai fazer a dieta. Não! Vamos acolher, então vamos fazer o tratamento? Não, isso aqui tá vamos. A gente mede o tratamento. Né? Eu não vou passar 3 remédios controlados para ela, sim, sendo que talvez se ela fizer uma dieta regrada ou fazer. Porque assim, eu não gosto disso de pôr a culpa no paciente. Tirar esse peso de logo, a gente tem que dividir a responsabilidade. Sim. Se ela tem intolerância, aquela lactose tem um peso importante, mas é claro, se ela não está dando conta, eu vou ficar colocando a culpa dela e ela vai continuar sofrendo. Não, vamos equilibrar. Vamos achar um tratamento que seja seguro, de pouco efeito colateral e que vai ajudar e que vai deixar ela comer um brigadeiro na sexta-feira, ou que vai deixar ela passar uma manteiga de leite no pão dela de manhã, ou que vai permitir mesmo que ela tome a lactase, que é a enzimazinha, e não tenha dor, porque tem paciente que mesmo tomando a lactase ainda tem dor. Então, assim, é equilíbrio. A gente tem que achar esse equilíbrio. Sim, até para tornar, assim, sustentável as coisas do tratamento, sim, né? A pessoa continuar vivendo normal. Cara, né? Eu já tive paciente que fala, eu tirei glúten, lactose, açúcar, fiquei tão bem. Falei, mas por que você volta? Eu falei, é impossível. Eu falei, aí ela foi nos médicos e falou assim, não, então para de novo. Então, é muito fácil, né? Só corta tudo, Só corta tudo. Sim. E aí? A gente sabe que a gente vive num meio social. Talvez em casa você até consegue. Mas tem uma festa, tem uma reunião, sim, tem uma confraternização. Você vai visitar alguém, tem uma viagem. Ué? Você vai se limitar tanto assim, aí você começa a até que ponto, eu vou comer sem glúten, até que ponto açúcar, só isso vai segurar, entendeu? Até que ponto? Eu tenho pacientes atletas, musculosos, com dieta super regrada, que estão sofrendo. Tenho. Ou seja, não é só o estereótipo, né? Que a pessoa que não é saudável, a pessoa que não come bem, sim, a pessoa que não faz exercício. Também tem as pessoas que estão praticamente, vamos dizer assim... Tem que ter essa empatia. Você tem que ter. Eu tenho enxaqueca. Sim. Eu sei o que é. Minha mãe tem. Eu sei o que é. Porque a dor não afeta só o paciente. Afeta quem está em volta. Se você quer ir num restaurante, você, sua família toda, e a sua esposa não vai porque está com dor. Cara, aquilo te afeta. Não é que você não está respeitando. Mas você queria. É sexta, vocês trabalharam a semana toda. Né? Aí ela fica triste porque está com dor, ela fica triste porque atrapalhou o passeio da família. E que ela também aí uma vez você entende, mas de repente já começa a virar briga no casal. Mas toda sexta-feira dor? Não é possível, cadê começa, aquela cobrança não é culpa dela. E ninguém entende da importância do tratamento. Às vezes gera um estresse, né? Fica mais ainda, às vezes, difícil de suportar, né? A dor ali. E assim, tratamento hoje, a gente está numa fase muito boa. Então, até 2020, aqui no Brasil, a gente tratava com remédios que hoje eu chamo de emprestados. Emprestado por quê? Eram remédios que eram para pressão, para epilepsia, para depressão, para Alzheimer. E assim, era o que tinha. Entendi. E realmente são muito bons. Sim. Não vou negar, a gente ainda usa muito. Ainda é o carro-chefe no SUS. Ainda é o carro-chefe até no consultório particular. É o que mais se usa pelo custo. Entendi. Então, assim, são remédios muito bons e que a gente até soma. Às vezes o paciente tem pressão alta e tem um remédio que ajuda na pressão e na dor de cabeça, a gente usa. Tem um remédio que ajuda no apetite, o paciente está muito magrinho ou idosinho, precisa de ganhar peso. É um paciente que está mais gordinho, tem um remédio que ajuda no emagrecimento. Existe, sim, esse casar, né? Mas a gente tem que ver, como são remédios emprestados, são remédios que podem dar efeito colateral. Então, hoje, o maior desafio nosso no SUS, no consultório, é lidar com isso. Então, tem paciente que fala assim, Elber, eu tomo tal remédio, eu fico super bem. Só que aquele remédio me deixa com náusea, eu fico tonta, engordo, aí eu tenho que parar. Sim. Então, assim, é um bom remédio? mas para aquele paciente não serve, porque, de novo, a gente está falando de qualidade de vida. Eu tenho paciente que toma aquele mesmo remédio e ama. Eu tenho paciente que tomou aquele mesmo remédio e odiou. Então, a gente tem que trocar. Organismos diferentes, reações diferentes. Então, assim, a gente tem sempre naquela coisa. Tem paciente que com um remédio resolve. Tem paciente que precisa de uma combinação de 2 ou 3. Então, a gente usa ainda muito esses remédios e sempre foi o carro-chefe. Desde 2020 para 2021, começaram a chegar remédios novos. E remédios inventados para enxaqueca.
Então foi uma revolução muito grande. É um remédio inventado para enxaqueca, é um remédio focado, tá na bula, e é uma dificuldade que a gente tinha muito grande, ainda tem. Se você dá um remédio, o paciente abre a bula e tá escrito lá, epilepsia. Fala assim, o Weber tá louco? Eu não tenho isso, então passa um antidepressivo assim. Aí, ó, tá achando que eu tô depressivo, eu não tenho depressão. Não é. Não é, porque aquele tem remédio efeitos ali, né? Sim, a dose é diferente, mas assim, você ter um remédio que foi inventado para aquilo, que é injetável, que ele aplica uma vez por mês ou de 3 em 3 meses. Imagina, em vez de tomar um remédio por boca todo dia, ou 2 vezes no dia, 3 vezes por dia, todo dia. Que você pode dar outros problemas no. Que você quer beber e você não toma, aí você esquece, você acordou tarde e você não toma. Então o remédio se aplica uma vez no mês, ou de 3 em 3 meses. E que normalmente não causa efeitos colaterais. Eu falo normalmente porque cada organismo é um e a gente vê. Eu já tive paciente que é comum, às vezes, uma lesão de pele, tipo coçar onde aplicou, né, ficar um pouco inchado ali por alguns dias. Acontece. Já vi paciente ficar com o intestino um pouco preso, mas é coisa leve. Então, assim, pode ter, mas normalmente são remédios muito seguros, de poucos ou nada de efeito colateral na maioria dos pacientes, com uma potência muito boa, uma adesão muito boa. Defeito: convênio normalmente não cobre e tem um custo mais alto. Então, o remédio, vamos falar aí de R$ 1.100 por mês, R$ 1.200 por mês. Já é bem um custo. Para um remédio que, sei lá, tem remédio que tem no SUS que é R$0, ou que você compra na farmácia por 6, 10, 15, 50, R$100. Sim. É um custo diferente, não é todo mundo que pode. Não é todo convênio que cobre. Na verdade, há pouquíssimos, raríssimos os convênios que cobrem. Então, assim, é diferente. Mas se o paciente pode, é uma revolução muito grande, né? Então mudou o nosso jeito de tratar. Assim como também na hora da crise, como eu falei, esses remédios que eu estou falando aqui, eles são aqueles remédios que egoam o terreno, né? Que deixam o terreno verde para evitar incêndio. Sim. Mas a gente já tem remédio específico para enxaqueca que é para apagar o incêndio, e muita gente não sabe. Vai lá na dipirona, nesses remédios combinados com cafeína, anti-inflamatório ruim, e ele não sabe que tem remédios inventados para cortar uma crise de enxaqueca. Especificamente vai ser específico muito mais para eficaz, aquilo, muito né? mais eficaz. Enfim, ele sozinho não vai ser a solução, mas ele vai conseguir te ajudar numa crise forte. Sim. Um desses tratamentos novos que você falou, é aquele da tiarinha, seria um deles? Que você falou Não. Hoje, assim, de tratamentos que eu falo que tem na bula, que são para enxaqueca, que eu brinco que não são emprestados, que estão na bula. Tem essas injeções, que são anticorpos monoclonais. Hoje, atualmente no Brasil, a gente tem 2 marcas, tá, que vendem esses remédios. São 2 remédios diferentes, apesar de serem de moléculas primas, né, são parentes um da outra, eu brinco assim, são moléculas diferentes. Então, tem 2 marcas hoje que são vendidas no mercado. Tem a toxina botulínica, vou falar uma marca que é o Botox, né? Por que eu tô falando, né? Por que eu tô falando do Botox? Porque é o único que tem na bula que funciona para enxaqueca crônica. Não, as outras marcas não têm isso em bula. Entendi. Então, a gente não usa outras marcas para enxaqueca crônica. E lembra, não é para todo tipo de enxaqueca. O Botox, em especial, só funciona para quem tem mais do que 15 dias de dor no mês. Já essas outras injeções, os anticorpos monoclonais, funcionam dos 2 lados. Para quem tem menos de 15 dias e para quem tem mais do que 15 dias. Entendi. E aí, então, a gente... Quando, por exemplo, tô lá, percebi que eu tenho uma dor assim. Como é que eu devo proceder, então? Se eu percebo que eu tenho essa dor constante, tá? Eu já procuro direto o neurologista. Como é que a gente isso é interessante. Sobre a trajetória do paciente. Tem até um trabalho muito legal brasileiro que fala sobre isso, sobre a trajetória do paciente. E primeiro, antes de chegar no especialista, né, antes do diagnóstico, ele passa. Ele faz vários exames desnecessários. Então, sobrecarrega o sistema público ou convênio, porque ele começa a fazer múltiplas tomografias, múltiplas ressonâncias, faz eletroencefalo, faz não sei o quê. Ele faz diversos exames. Passa por vários médicos que não iniciam um tratamento eficaz. E, de prática mesmo que a gente vê, ele vai no oftalmo primeiro achando que é visão, para ver se não é óculos. Tem gente que fala, você tá doendo porque às vezes é o óculos. Ele vai no otorrino achando que tá com sinusite. Sim. Ele vai no ortopedista achando que é culpa do pescoço. Entende que ele não vai... O neurologista, eu fiquei tentando entender por que é o último que ele vai. Mas se tem dor de cabeça, é interessante que ele vá. Mas assim, o que eu faço? Eu já vou direto no neurologista? Sim. De cara, essa campanha, acho que é bem simples, 3 é demais. Se você tem mais do que 3 dias de dor de cabeça no mês, por mais de 3 meses, procurar um neurologista. Mas
como eu vou me preparar para essa consulta? Uhum. Tem uma coisa que chama diário de dor, que é o diário de cefaleia. Então, o que o paciente faz? Ele pega uma folhinha simples ou baixa um aplicativo, tem um aplicativo no celular que chama Diário de Cefaleia, é um aplicativo super simples. Teve dor, você anota. Dor, aqui você começa a ver quantos dias você tem na semana. Como que é? Tem relação, que horário que é. Uhum. Teve relação com o ciclo menstrual, teve relação com algum remédio que eu comi, alguma coisa que eu comi. Sim. Teve relação com o meu sono, teve relação... Às vezes não teve relação com nada. E é isso, ele anotou. Também tem que ser falado, né? Também tem que ser falado. Não percebi nada não tem. que causou. Porque eu não quero também essa hipervigilância, mas eu quero também que o paciente tenha esse autoconhecimento. Educação em dor também faz parte. Isso que a gente está fazendo aqui, de ensinar as pessoas sobre dor de cabeça, ajuda muitos a melhorar. Sim, com certeza. A educação em dor faz parte do tratamento, sabe? Então a gente tem várias cartilhazinhas, tem que ter, para você entregar para o paciente, para ele poder entender. Até para ir no pronto-socorro tem uma cartilha para ele poder saber, porque chega lá, faz o tramadol, que é o famoso tramadol, que é contraindicado para enxaqueca e é o que é mais feito no pronto-socorro. É mesmo? Eles têm o costume de dar um... É muito comum. E é uma briga nossa, porque é um remédio que a gente sabe que não é bom de ser feito, porque piora, dá dor de cabeça, rebote. Então, até para isso, tem um médico que te faça, olha essa cartinha aqui, a gente vai trabalhar para que não precise, mas caso precise, leva essa cartinha aqui que ele faz isso aqui. Sim. Entende? Então, esse conhecimento, essa educação em dor faz parte. E aí, então, a gente vai lá no neurologista e a gente passa... Quais são os exames, assim, que geralmente as pessoas precisam fazer? Não, normalmente é feito... Em teoria, não é necessário um exame para diagnóstico. A gente faz exames, normalmente quando a gente vê sinais de alarme. O que é sinais de alarme? Então, por exemplo, um paciente teve uma mudança no padrão de dor. Então, sei lá, você tem dor de cabeça desde adolescente... E vem piorando, é sempre o mesmo padrão, é o padrão de enxaqueca. Em teoria, eu não preciso de fazer exame em você. Ela tem o mesmo padrão desde sempre. Um tumor, um aneurisma. Não ia ter esse padrão desse jeito. Ela é um padrão de enxaqueca. Então, em teoria, não precisaria nem disso para poder. Mas você chega, eu sempre tive dor de cabeça, era assim, mas assim, nesse último mês, ela era a cabeça toda, agora tá assim, só de um lado, muito forte, todo dia. Opa, mudou de padrão. Tem que fazer. Sim. Elber, comecei com a dor que não passa, tem que fazer. Elber, tô com diagnóstico de câncer e comecei com a dor de cabeça. É um sinal de alarme. Elber, tenho HIV e comecei com a dor de cabeça nova. Tem que fazer. Sim. Elber, nunca tive dor de cabeça, eu tenho hoje 70 anos e comecei com dor de cabeça. Não é comum enxaqueca começar no idoso. É mesmo? É muito comum começar na adolescência, vida adulta. Então não é comum. Pode começar, mas é um sinal de alarme. Então, sempre que a gente vê um sinal de alarme, chama de bandeira vermelha, a gente corre e faz um exame. Lógico que é de rotina a gente fazer os exames laboratoriais. Tem paciente que eu falo que o exame ele é terapêutico. Então, o paciente tem muito medo de ter um tumor, ele conhece alguém que teve um tumor, que tinha dor. Então, assim, tem horas que o exame ele é necessário, né? Ajuda ele até, inclusive, no tratamento. Mas, assim, na minha prática, se o paciente nunca fez... E eu costumo fazer. Acho que isso tranquiliza o paciente. Passa um pente fino ali, sabe? Opa, você está vendo? Esse exame não vai atrasar nosso tratamento. A gente vai começar, mas vamos fazer. Não precisa de repetir todo ano. Não. E é engraçado que o paciente que trata, que fica bem, ele não quer repetir exame. Diferente daquele paciente que chega no consultório depois de passar por 10 neurologistas, ele tem 10 ressonâncias de crânio, uma por ano. Porque ele está com dor, ele quer um exame, porque toda vez ele acha que está com uma coisa na cabeça. Então, lógico, se ele trata e melhora, até parar de fazer exame ele para. Porque, melhorei realmente, o médico acertou meu diagnóstico, acertei o tratamento, eu entendi o que é a minha doença. Acho que às vezes é essa questão, né, das pessoas que estão preocupadas, exatamente por ela não entender, ela não saber o que está passando com ela, então ela fala assim, não, eu preciso, né, de alguma coisa palpável para mim, né? E é muito incapacitante. O paciente realmente acha que tem alguma coisa mais grave. E tem um estudo muito legal que fala sobre dias perdidos por alguma doença. Então ele pega lá doenças que matam. Então, por exemplo, o AVC. O paciente perde, vamos supor, a expectativa de vida do homem é X anos. Aí, por causa do AVC, ele perdeu, 20 anos de vida. Porque ele morreu mais cedo. O câncer de próstata. O paciente morre tantos anos mais cedo. Então, ele vai perdendo dias de vida. Aí, esse mesmo estudo pegou doenças que não matam. Então, por exemplo, enxaqueca, dor lombar, anemia. E viu quantos dias de trabalho, de produtividade ele perdeu.
Aí é engraçado que esse trabalho depois ele juntou os dias perdidos, por exemplo, por morte, dias perdidos por incapacidade, né? Porque por exemplo, enxaqueca deixou de trabalhar, uma dor lombar porque ele deixou de trabalhar, ou de ir para a faculdade, escola, enfim. Sim. Deixou de sair com a família e juntou. A enxaqueca e a dor lombar tá lá no topo dessa lista, como dependendo da idade, a enxaqueca até é a primeira, em mulher, em idade produtiva. Isso não sei se é de 25 a 35, enfim, na idade produtiva de trabalho. A mulher, a enxaqueca é a principal causa de incapacidade de dias perdidos. Ou seja, não é uma dessa que mata, mas ela perde dias de vida também. Sim. Ela tá num quarto escuro, trancada, ela tá em casa sem conseguir trabalhar, não tá tendo lazer, não tá com o filho, não tá com o pai, não tá com a mãe. Então é interessante você colocar isso, entender que isso é importante de tratar. Entendi. É como tipo assim, não é só a questão de você, não, mas isso aqui, é como você estava falando desde o início, não é só a questão de te matar, mas a questão de o aproveitar a sua vida, o ter a qualidade de vida que a gente está falando, né? Às vezes do básico, você poder estudar, você poder trabalhar, né? Desenvolver você na sua carreira profissional, que seja. Sim. É tipo assim, a gente nota que tem uma lacuna aí, né? Um negócio que às vezes não é percebido. É realmente uma falta de atenção para algo que às vezes é tão importante quanto coisas tão graves. Né? E precisa de medidas públicas, precisa para poder ver esse paciente. Precisa. Por exemplo, toxina botulínica que eu falei, é um tratamento que está em bula, já tem mais de 14 anos que tem a autorização, né, de a regulação da eficácia dela para enxaqueca. Hoje não está disponível no SUS. Hoje o convênio não é obrigado a pagar. Então, assim, se é um remédio tão bom, de poucos efeitos colaterais, por que não está liberado? Sim, verdade. Por que não? Porque a enxaqueca não mata, mas ela está lá ocupando espaço na UPA, no pronto-socorro. Está assim de paciente com enxaqueca lá, ocupando e atrasando o atendimento de um paciente com infarto. Sim. Esse paciente com a toxina botulínica, ele estaria no pronto-socorro? Com certeza bem menos. Talvez role até o interesse da assim, da indústria, né? Talvez não Sim, cessear esse interessante problema, porque vai vender outros, né? É interesse de todo mundo. Ver o paciente bem. A gente quer, então, assim, é necessário ver mais a fundo, porque esse paciente ele faz no SUS, inclusive. E para o convênio ele é onera, ele faz ressonância direto, faz tomografia direto, vai no pronto-socorro direto. Isso é gasto. Por que não direcionar esse gasto pro tratamento eficaz? Exato, que às vezes, igual você falou, você pode fazer um procedimento no próprio consultório, né? Não precisa de ter muita, vamos dizer assim, muito aparato, né? Muita coisa assim além disso. E a gente imaginando aqui que você tem essa questão da dor, eu fico pensando assim, o álcool deve ser também um grande problema, né? Porque vamos dizer assim, é algo que está lícito, né? Se qualquer lugar você acha algo que as pessoas às vezes exageram bem, né? Sim, e na enxaqueca o álcool pode ser um gatilho e é um gatilho frequente. Mas tem muitos estudos que falam, suspender o álcool melhora, nem sempre. Sabe? Então não é uma recomendação formal, suspensão total de álcool no paciente com enxaqueca. Entendi. Isso não é. Mas, por exemplo, é natural. O paciente que tem enxaqueca pelo álcool, ele já não toma. Ou então, evita, né? a gente vê que o tratamento diminui esses gatilhos. Então, por exemplo, eu tinha um paciente, eu gosto de contar essas histórias porque eu acho que legal, facilita. exemplifica. Tem um paciente que fala assim, Elber, odeio praia. E eu vou pra praia esse ano. Meu filho ama praia. Eu odeio. Eu falei, mas por que você odeia? Porque lá tem sol quente, então calor, luz, cheiro forte das barraquinhas de comida, de fritura, álcool, não tem jeito, como é que você vai pra praia e não bebe? Alimentação toda desregrada. É todo dia de dor. Tem vezes que tá minha família toda na praia, eu tô no hotel, tô no apartamento, tô no quarto. Não consigo descer. É assim, é um filme de terror, mas eu vou. A gente iniciou um tratamento e ele foi pra praia. Aí ele voltou e falou, Elber, foi a minha melhor viagem de praia. Eu tive um dia de dor, eu tomei um remédio e melhorei. Pronto. Curti a praia com meu filho, com minha família todo dia. Então assim, a culpa não é do sol, a culpa não é da fritura, a culpa não é do álcool. Lógico, que são fatores que pioram. Mas, com o paciente com um bom tratamento, ele passou bem. Sim. Curei ele? Não curei. Ele teve um episódio de dor. Ele precisou de tomar um analgésico lá. E tá tudo certo. Ele melhorou. Eu dei qualidade de vida para ele. Você controlou a situação. Controlei. Né? E hoje, tanto a gente acompanhou, fez algumas sessões de tratamento, e hoje ele não tá tratando mais. Tá bem controlado. Sim.
Entende que é educação, entender. E tudo bem, talvez daqui 1 ano, ou 2, ou 5, ou 10, você vai me procurar de novo. Eber, não tô bem de novo. E a gente começa de novo. Que pode ser que o organismo acostume, pode ser que... A enxaqueca é uma doença que evolui. Ela sofre influência, assim, do nosso meio, da nossa alimentação, genético, do nosso corpo, do nosso metabolismo. Então, uma hora ela pode voltar com força. Mas se ela estiver vindo com a frequência baixa, toma um analgésico, melhora. Tá tudo certo. Na balança, eu vou dar um remédio todo dia para ele evitar uma dor no mês, que melhora com analgésico? Não vou. Não vai. Tem que ser um negócio sustentável a longo É prazo. Ainda mais pra alguém que, balancear. né, tem frequente, né? Crônico, né? Não tem como É uma fazer. questão de equilíbrio. Você falou mais cedo de da dor que tem relação à musculatura do pescoço. Essa dor, ela é... É atencional. Então, assim, você fala é atencional. É porque, assim, falando da enxaqueca e trazendo para atencional, que tem essa mistura muito grande. O paciente com enxaqueca, ele é comumente acometido por várias comorbidades. Então, é comum que ele tenha ansiedade, é comum que ele tenha disfunção temporomandibular, que é a DTM, muita gente conhece. É comum que ele tenha bruxismo. É comum que ele tenha dor no pescoço, e com nódulos, e com tensão. É muito comum que ele tenha tudo isso. Brain fog, que é aquele raciocínio lento, ele não consegue raciocinar direito. É comum que ele tenha fadiga, enfim. Tudo isso é muito comum. E eu vejo muita gente perdendo o foco. Eu tenho dor no pescoço que vai para a cabeça, isso é tensional, isso é do pescoço. Muitas das vezes, quando preenche os critérios de enxaqueca, é enxaqueca. A tensional, ela já é uma dor mais leve, menos incapacitante, em peso, e ela também aumenta muito a tensão dessa musculatura. O tratamento é outro, ele se beneficia muito de fisioterapia, se beneficia muito de relaxamento, de mindfulness, de meditação, algumas biofeedbacks, que é uma técnica que eu fiz, ou o médico pode fazer, massagem, alguns remédios que até são da classe dos antidepressivos, em dose para dor. Então, assim, é uma outra comorbidade. É a mais frequente. Tanto é que quando a gente vai estudar a dor de cabeça, a gente sabe, a tensional é a dor de cabeça mais frequente. Todo mundo tem ou já teve uma dor de cabeça tipo peso, e que você foi trabalhar com ela, que você foi passear com ela, que ela não te limitou, mas que ela te incomodou, que você teve que tomar um analgésico, né? Essa atenção, ela não dá vômito, não dá náusea, não dá sensibilidade à luz, a barulho, não tem nada disso. Mas dá uma tensão, ela é desconfortável. Mas ela não é enxaqueca. A enxaqueca é a dor de cabeça mais comum no consultório e no hospital. Entendi. Então a tensional é a mais comum, mas normalmente esse paciente não chega no consultório, ou chega muito menos. Tá? Então é engraçado que até quando o paciente chega e fala, eu até brinco assim, só de você estar aqui, já me fala um pouco a favor da enxaqueca. Não é só de estar te limitando tanto, te trazendo tanta incapacidade. Então tem gente que às vezes eu vou ensinar, eu dou aula, tudo, e ele fala assim, então como tem hora que é difícil, né? Eu falo assim, vê se está incapacitando o paciente, vê se ele está perdendo o dia, vê se ele está tendo que desligar a televisão, se ele está tendo que ir para um quarto, vê se... A enxaqueca não é só sintoma, não é só dor. Ela tem todo uma coisa ali por volta. A tensional, eu brinco, você fala do não. Ela não lateja, ela não é forte, ela não limita, ela não piora com esforço, não tem vômito. Então, é interessante ter essa visão aí. Entendo. A gente, falando aqui do álcool, aquela questão da ressaca é uma coisa... Pergunta boa. Elber, o álcool me dá dor, mas é no outro dia. Aí já entra um outro tipo de dor de cabeça, que é uma cefaleia, dor de cabeça secundária ao álcool. Você tem ela por causa do álcool. Isso. Se você não toma álcool, você não tem ela no outro dia. Entende? Porque normalmente quando o álcool é um gatilho para dor de cabeça, normalmente ele vem no mesmo dia. Sim. E tem dia que tem dia que não tem. Nem sempre. Eu tomo álcool. Quando é vinho branco eu não tenho, quando é vinho tinto eu tenho. A gente ouve muito isso. Então não é o álcool. Agora a ressaca pode ser o vinho tinto, pode ser, se tomou em excesso, desidratou, no outro dia ele acorda com aquela cabeça pesada, é pela manhã, ele hidrata, no final do dia às vezes está melhor. Sim. Então assim, é o diagnóstico. É importante a gente ter esse diagnóstico. Até que ponto que a gente está diante de uma enxaqueca, até que ponto a gente está numa dor de cabeça secundária ao álcool, até que ponto que essa dor de cabeça do álcool a gente não vai controlar, fazendo o paciente ingerir água junto com a bebida, se alimentando melhor.
Que é algo que a gente às vezes escuta muito. Fala assim, tô com a cabeça doente. Você fala assim, bebe água, às vezes você tá, né, precisando tomar água, né? Então é real, né? Realmente é uma coisa que faz muita diferença. Tem estudo que fala do benefício da água no início da crise. Porque o paciente às vezes está desidratado mesmo, aquilo é uma crise. Sim. Tem médico que fala muito, até uma colega que fala muito isso, e eu peguei essa dica dela, da Priscila Papacídero. E tem estudo mesmo falando sobre isso. Da água de coco. É um ótimo hidratante. Né? Não é só água. Né? Tem eletrólitos, tem minerais. E hidrata muito melhor. Então, beber uma água de coco, beber uma água, no começo da crise, muitas das vezes corta a dor. Mesmo. Interessante. Então é interessante. Não é um remédio, é uma coisa natural. Aí não é igual aqueles isotônicos que é cheio de glicose, que é cheio de adoçante, corante. Não é a mesma coisa. Hoje a gente mora no Brasil. Tudo bem, se a pessoa mora, sei lá, na Itália, lá não vai ter água de coco com a mesma facilidade que a gente tem aqui. A gente está num lugar que é muito fácil, é de fácil acesso, é barato. Sim. Né? Então é uma boa dica. Né? Então relaxar, compressa fria, né? Meditar, se alimentar, não fazer jejum. O jejum é um gatilho. Olha, você viu, não estou usando mesmo? A causa. Não é a causa da dor. É o gatilho da dor. É um paciente que tem predisposição. Quantas pessoas a gente vê fazendo jejum e não tem dor? Sim. Né? Já ouvi também pessoas se queixarem disso. Estou sem comer nada há muito tempo, estou com dor de cabeça. Tem ligação. Tem. E ele come e melhora muitas das vezes. Então é interessante não fazer jejum prolongado. Não malhar de jejum. Lógico, tem gente que malha de jejum e tá tudo certo. Mas tem gente que tem dor, então você tem que se conhecer. Sim. Entender que não existe uma receita de bolo. Não existe isso, você pode... Ninguém com enxaqueca pode... Todo mundo com enxaqueca não pode nada disso. Não existe isso. A pressão alta também é um problema, né? Nesse dor de aí cabeça, né? A gente entra não é polêmico, mas é uma coisa que está no cultural também. Muita gente está com dor de cabeça, mas a pressão está alta. Aí ele fala aí, ó, é a pressão. Sei. Mas na verdade, se você está com dor, é natural que a pressão suba. Pode ser, então, na verdade, um que está causando o outro. Né? Na verdade, na maioria das vezes é a dor que aumenta a pressão. Tanto é que esse paciente ele costuma fazer o quê? Ele toma um remédio para a dor que melhora a dor e a pressão. Agora, a gente sabe que existe, quando o paciente tem uma pressão maior do que 18/12, ele pode sim ter uma dor de cabeça secundária à pressão alta. Sei. Aí, para esse paciente, você pode dar o analgésico que for. Não vai adiantar. Não vai. Enquanto ele não controlar a pressão, ele não vai melhorar a dor de cabeça. Então, ela tá forçando os vasinhos lá dentro do cérebro. Então, aí de novo, é aquela história. Você diferencia. É uma dor de cabeça secundária à pressão, o tratamento é tratar a pressão. É uma dor de cabeça que vem dor e aumenta a pressão, você vai tratar a dor? Sim. Então é onde é muito interessante ter esse diagnóstico. Eu tenho muitos pacientes que têm dor de cabeça, médico vai tocar a pressão, você faz um exame de pressão, aquele que usa média 24 horas por dia. Sei. Num dia sem dor, a pressão ficou ótimo, tranquilo. Ele não tem pressão alta. Aí você consegue, igual a gente falou, fazendo uma questão da integração, né? Às vezes um cardiologista com um neurologista, você vai lá e identifica. Sim, você tem que ter tempo de conversa, você tem que conversar. Quantos pacientes têm dor de cabeça só de madrugada? Você vai ver, ele tem apneia do sono. Então não é enxaqueca. Sim, verdade. Só que às vezes o médico não fez essa pergunta simples. A sua dor de cabeça dói que horas? Não, doutor, é só de madrugada. Já abre um leque de opções. Sim. Pode ser enxaqueca? Pode. Mas dificilmente a enxaqueca vai vir só de madrugada. Entende? Então, assim, você tem que passar com um médico que te entenda. Tem que passar com um médico que te pergunte, que explore. Que queira estudar, que queira estudar, entender. Porque cada caso é um caso. E se você não faz o diagnóstico correto, você erra e não consegue tratar esse paciente. Entendi. E o sono também tem essa questão. Tanto ele causa dor, como como é que você diz? A dor também está causando a insônia. Tem paciente que não dorme porque está com dor. Outra coisa que é muito, muito, muito comum é o paciente tem dificuldade de dormir. Hoje, você fala, nossa, não estou conseguindo dormir, estou com insônia, no outro dia tem dor. Existe um sintoma, a gente até nem falou sobre isso, mas existe uma fase da dor de cabeça, da enxaqueca, que chama sintomas premonitórios. O que é isso? Já é a enxaqueca, mas vem antes da dor. Veio antes. Os sintomas secundários, vamos dizer assim. Vem antes da dor. Então, quais são os mais comuns? O paciente acorda. Pode vir até 2 dias antes. Então, tem gente que não sabe que isso é enxaqueca. Tem paciente que já acorda irritado. Tem paciente que acorda com tensão cervical. Tem paciente que sem motivo nenhum dormiu mal.
Sim. Tem paciente que boceja muito. Fica o dia todo com sono. Fica bocejando. Fala assim, mas o que é isso? Tô bocejando, que coisa esquisita. Uhum. No final do dia vem dor. Então, assim, quando ele conhece que ele tem avidez por doce. Eu já vi paciente diluir água com açúcar, porque tava com vontade tão grande de comer um doce, eu não tinha. Uhum. Aí ele fala assim, foi o açúcar, foi o chocolate. Mas não. Ele teve um desejo, que já era enxaqueca, de comer o doce. Ele ia ter a dor de cabeça comendo ou não comendo doce. Mas já é um sintoma premonitório. Assim como também tem uma fase da enxaqueca que chama aura, que assusta muitos pacientes. Enxaqueca com aura. O que é a aura? É um sintoma neurológico que vem normalmente antes, mas pode vir durante ou depois da dor de cabeça. A aura, a mais comum é visual. Como que é uma aura visual? O paciente vê uns pontinhos de luz, vê uns pontinhos pretos, perde visão, vê tudo desfocado. É realmente como se você estivesse um pouco saindo da... Vamos dizer assim, se você tivesse tomado algum alucinógeno, você dá uma... O paciente fala assim, parece que está vindo flash. Eu já vi paciente que trabalhava aqui no lago de Brasília, né, com barco. Tem hora eu tenho que parar o barco, morro de medo, porque eu tô ali no meio do lago e eu perco a visão do olho. Escurece tudo. Tipo quando a pessoa levanta de uma vez, né? Tem muito acontece também. Mas assim, isso é aura, que normalmente dura 60 minutos. Pode vir com alteração de fala, alteração de sensibilidade. A visual é mais comum. Isso limita tanto quanto a dor. Então, o paciente saber que isso faz parte da enxaqueca, saber que isso vai passar, que ele precisa de acalmar, que ele pode tomar um remédio naquela hora. Sim. Isso tudo muda. Porque tem paciente que vai parar no hospital toda vez que tem isso, achando que vai parar no oftalmo, achando que é problema oftalmológico. Sim. E o mais importante, mulher que tem enxaqueca com aura, não é enxaqueca comum, é enxaqueca com aura, que usa anticoncepcional com estrogênio, que é o mais comum da gente ver, não são todos, mas que usa anticoncepcional com estrogênio, aumenta muito o risco de AVC. Olha o perigo. Então, assim, vai no ginecologista, ele não pergunta sobre enxaqueca com aura. Vai no neurologista, ele fala, você tem enxaqueca, mas não vê que é enxaqueca com aura. Olha o perigo que essa mulher não está correndo. Verdade. Até porque quando é com comprimido, né? Acho que é maior essas cargas, né? Sim. De hormônio, né, os comprimidos. Então tem comprimidos, injetáveis. Então, assim, tem anticoncepcionais seguros. Tem anticoncepcionais que essa mulher pode usar, mas não são todos. Sim. Então é importante ter esse conhecimento. De novo, a integração. Aí você faz uma cartinha para o ginecologista. Sim. Essa semana mesmo eu atendi 3 pacientes que a ginecologista me mandou. Cara, é um prazer enorme você trabalhar em conjunto. E ela está tratando de lá. Tem esse interesse, né? É o interesse de todo mundo. Eu fico muito orgulhoso. Eu vejo colegas neurologistas que já têm um know-how, que fizeram tese de doutorado, tudo. Doutora Eliana Melhado, que é uma referência enorme. E que ela tá dando aula, a Aline Turbino vai pro congresso lá de ginecologia. Então tem neurologista lá dentro, no meio de um monte de GO, de ginecologista, falando de enxaqueca. Sim. Cara, é rico demais isso. Muito legal. É rico. Hoje é uma conquista muito grande para a Sociedade Brasileira de Cefaleia trazer essas conquistas. Sim, eu imagino, porque realmente acho que é um mal que assola muito. Vocês dados de quanto? Assim, cara, são números muito grandes. Assim, eu sou péssimo com número. Eu sou péssimo mesmo. Assim, é uma falha minha. Não sei se fala assim, são X, mas é uma porcentagem enorme. É uma porcentagem enorme. E tem algum estudo também que diz por que no caso da mulher seria tão mais, vamos dizer assim, frequente? Muito relacionado com a parte hormonal. Então, assim, existem muitos homens que sofrem tanto quanto as mulheres, mas a variação hormonal parece ter uma relação muito importante. Tanto é que, vamos falar da mulher, a enxaqueca durante a mulher. Normalmente na infância, só pra você ter uma noção, em termos de prevalência. Sim. Na infância, homem e mulher têm enxaqueca na mesma frequência. Quando a mulher começa a menstruar, a mulher começa a ter mais enxaqueca que o homem. Aí, normalmente, no período menstrual, que é a fase que oscila o hormônio, a mulher tem mais crises. Quando engravida, no primeiro trimestre, aumentando os hormônios, piora a dor de cabeça. Segundo e terceiro trimestre, estabiliza o hormônio. Mesmo os hormônios estando lá no alto, está estável, ela fica bem. 80% das mulheres que engravidam ficam bem no segundo e terceiro trimestre. Já vi o paciente falar assim, Elber, se eu pudesse eu vivia grávida, de tão bem que eu fico. Aí depois, quando vai entrando na menopausa, começa a ter uma piora. Quando entra na menopausa, de fato, que os hormônios caíram, estão estáveis, ela fica bem de novo.
Aí fica aí no idoso, mulher e homem volta a ter a mesma proporção de dor. Então você vê que essa parte hormonal parece ter uma influência muito importante. Talvez ela que seja, então, um grande diferencial aí nesse sentido, né? Da questão da dor, por exemplo, como a gente falou da fibromialgia, acho que tem uns assim, estudos do que ela causa, por que ela é... Tem uma predisposição genética. Aí uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, que é um foco até da nossa clínica também de investigar esse perfil de paciente. O paciente com fibromialgia nada mais é do que aquele paciente que tem dor da cintura para cima e da cintura para baixo, do lado direito e do lado esquerdo. Então ele tem uma dor difusa. E ele vem com fadiga, vem com alteração de sono, vem com alteração de humor, né, quadros psiquiátricos, enfim, é um conjunto. Sim. Então existe a fibromialgia pura. Então o paciente fez todos os exames, não tem nada, é fibromialgia. E tem pacientes que têm uma fibromialgia comórbida. O que é isso? Às vezes o paciente tem Parkinson e tem fibromialgia comórbida, e secundária aos sintomas do Parkinson. Às vezes o paciente tem um monte de problema de coluna, articular, tem algum reumatismo. E tem todos esses sintomas, então é uma fibromialgia comórbida. Então, existem esses dois perfis. E tem o paciente que é hipermóvel. O que é essa hipermobilidade? Que é uma luta nossa no dia a dia para poder divulgar isso. O que é hipermobilidade? É aquele paciente que tem uma flexibilidade aumentada. Então, você pede para o paciente colocar o polegar no punho, ele consegue, com facilidade. Tranquilo. Ele consegue colocar a mão no chão sem dobrar o joelho. Ele fica em pé, o joelho vai para trás. Ele estica o braço, o cotovelo vai para frente. Ele tem história de que já saiu o ombro várias vezes, já saiu, torce o pé com facilidade. Enfim, tem outros sintomas que vêm junto, estrias, intolerâncias alimentares, alterações de pele, alteração de cicatrização, enfim, tem um conjunto. Só que isso é um exame físico. Se eu não examino, eu não pesquiso. Sim. Infelizmente, muitos pacientes têm hipermobilidade. Tem algumas síndromes genéticas que causam hipermobilidade. Então, síndrome de Ehlers-Danlos, que é a SED, que é muito comum. Tem a síndrome de Marfan, que também é uma síndrome que comumente causa... que tem o paciente que tem hipermobilidade, enfim. O paciente tem esse diagnóstico, mas o médico não examinou. Aí qual que é a diferença? Por isso que eu chamo muita atenção para a hipermobilidade. Por que eu levanto essa bandeira? Porque o cuidado com ele é diferente. A começar pela atividade física. O paciente com fibromialgia, tem vários trabalhos que mostram que a atividade física é o principal tratamento. Então no caso dói, mas na verdade talvez ele pensasse, se eu fizer isso vai doer mais. Não, na verdade vai melhorar. É um tratamento que a gente sabe, a alimentação, né, balanceada, perda de peso, melhora muito. O paciente hipermóvel, eu já falei, ele tem hipermobilidade, tem uma flexibilidade aumentada. Aí ele vai, por exemplo, para musculação, aí ele se machuca, ele lesiona muito. Aí ele não consegue fazer, então ele vai para musculação e piora. Aí ele vai fazer pilates, ele é o melhor aluno do pilates, porque ele faz tudo, vira de ponta cabeça. Com mais facilidade que os outros, facilidade. Né? O pessoal, nossa, parabéns, você é bom demais. Que isso, não fazer nada, já faz isso tudo de cara. Só que ele sai de lá e piora. Porque ele está forçando uma coisa que, na verdade, aquilo não é não deve ser visto como uma vantagem. Ele deve ser visto como um cuidado. Ele precisa fazer musculação, sim, mas protegendo. Ele vai fazer um agachamento, ele não vai esticar o joelho, ele vai fazer semifletir, né? Vai diminuir a amplitude, vai respeitar a amplitude do movimento. Talvez cargas também menores. Ele vai fazer uma barra, ele não vai esticar o braço tudo. Ele vai trabalhar a propriocepção, trabalhar equilíbrio, que isso é uma coisa que eles têm comprometido. Não vai até a fadiga, porque eles têm muita fadiga. Enfim, então não é igual a fibromialgia, apesar de parecer muito. Então tem um cuidado. Aí a gente vem estudando muito sobre a influência dessa hipermobilidade nas dores de cabeça, que parece que pode ter algumas peculiaridades. Então, assim, de novo, você tem que ter um médico que te examina, que conversa, que investiga. Isso precisa. E no caso da fibromialgia, tem relação com o seu homem ou mulher? Ou não? Já é mais comum na mulher, mas também. Né, existe essa proporção de ser mais comum na mulher. Mas o homem também pode sofrer. Mas aí, então, ela sempre tem, geralmente, pelo menos, relação com outra doença. Então, tem outra doença que está associada. Nem sempre. Ou não, a fibromialgia, ela pode ser uma doença primária e, na maioria das vezes, é a mais comum. Porque eu vejo muito isso, assim. E, infelizmente, o paciente tem dor no corpo todo,
Aí vai no ortopedista, tem tendinite no ombro, tendinite no quadril, bursite, condromalácia no joelho. Aí a paciente fala, nossa, eu tô acabada. Artrose na coluna. Mas, na verdade, tem um outro colega que tem aquilo tudo e não sente dor igual. Então, entender o que é fibromialgia, até por onde tratar. Porque tem paciente que eu vejo que tem essas artroses, não, você não pode correr, você não pode pedalar. Sim. Você não pode fazer, só pode fazer hidroginástica. Você fala isso para uma mulher de 30 anos, só pode fazer hidroginástica? Ela vai pensar, não é. Ela não dá conta. E eu brinco, hidroginástica é aquele negócio. Que o médico fala assim, não tem impacto, não sei o quê. Mas ela não quer só aquilo. Você sente... Mulher não gosta de molhar o cabelo no cloro. Então gera todo um transtorno. Então, assim, precisa de identificar uma atividade física que ela pode. Fazer o diagnóstico correto, sabe? Eu acho que é um conjunto. E infelizmente também muito mal visto no ambiente de trabalho, mal visto. Você não vai. Que é isso? Fibromialgia, toma analgésico que vai. Tá fazendo corpo mole, né? Fazendo corpo mole, infelizmente. E ela tem como é que se diz? Cura ou a gente pode só controlar também? Controle, principalmente controle. Eu tenho pacientes que eu brinco assim, com ela, a gente curou, né? Porque assim, a gente entrou com muitos remédios, mas a pandemia, eu falo que muita gente não gostou, mas ajudou muita gente. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que com a questão da pandemia foi pro home office. O tempo que ela ficava no trânsito, ela começou a fazer academia, pedalar. Então, ela mudou completamente o estilo de vida dela. O home office permitiu isso para ela. Hoje ela tem dor? Tem dor, mas num grau muito leve. Ela não precisa mais de analgésicos, ela não toma mais remédio controlado todo dia. O remédio dela é a atividade física que ela faz questão de fazer todo dia. Sim. Então, assim, para mim, isso é uma vitória muito grande. Isso até que ponto que isso não é cura? Sim. Até que ponto, assim, eu entendo, não é cura, não posso falar que ela tá curada. Não é igual a infecção de garganta que você toma um antibiótico 7 dias e curou, né? Mas até que ponto que a gente não teve sucesso nesse tratamento? Não, com certeza. Para a própria pessoa, ela deve sentir uma grande vitória. Fala assim, nossa, agora eu consigo desenvolver minhas atividades aqui sem preocupar. Mas é a questão do ambiente. A gente ajustou o ambiente. Teve uma colaboração, claro, do trabalho. Não é que era culpa do trabalho. Mas hoje é engraçado. Ela morava numa cidade satélite, ela mora no plano. Porque ela falou assim, não, agora eu voltei pro trabalho, mas eu não abro mão da qualidade de vida do esporte. Então, para isso, eu vou ter que sair do trânsito. Mudou para mais perto do trabalho. Então, ela viu o benefício daquilo. Ela viu que o que ela gastava com remédio é melhor ela gastar com a casa, com aluguel, com... Entende que no final das vezes ela se organizou e ela teve um clique ali e falou, opa, é isso. Entendi. Então, geralmente, essa também, para diagnosticar ela, também é uma questão, do caso, faz exames também? Faz exames, que na verdade a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. A gente descarta doenças reumatológicas, a gente descarta doenças ortopédicas. E a gente tem que tomar cuidado. Não é porque tem um exame alterado que aquilo ali é culpa da dor. Né? Você pode ter uma hérnia de disco e não ter dor. É muito comum até. Até é o mais comum. Tanto é que você vê hoje que tem cada vez menos pacientes operando a coluna. Antigamente o pessoal achava, né, que foi uma revolução. Sim. Tinha um monte de paciente com dor na coluna, veio a tecnologia, os exames de imagem, você consegue ver tudo. Aí você acha lá as hérnias, você começa a arrancar aquelas hérnias e os pacientes continuam com dor. Até que ponto aquela hérnia era o causador? Sim. Onde vieram estudos que comparava. Pegaram vários exames de imagem de pacientes com dor e exames de imagem de pacientes sem dor. E viu que não teve diferença estatística na quantidade de lesão. Então tinha pacientes com zero dor, com a coluna horrorosa, e pacientes com muita dor com a coluna limpa. E aí? Então você tem que saber, opa, eu tenho uma dor na perna direita, que passa pelo glúteo, desce até o dedão do pé, por trás. Faça uma ressonância, tem uma hérnia do lado direito, do mesmo lado da dor, naquele trajeto daquele nervo. Opa, aquele caso precisa de operar. Sim. Agora a dor é do lado direito, tem uma hérnia do lado esquerdo. É algo estranho, né? Não tem correlação. Ele tem mesmo, né? ele tem mesmo a hérnia, mas a gente não precisa de tratar. Né? Não precisa de operar. Ele tem a dor, a gente tem que tratar a dor. Mas não é a hérnia a causa. No caso, então, e quando é, por exemplo, tipo lera, o movimento repetitivo, essas coisas, tendinite, igual você falou, também tem a bursite, é o tipo de doença que a gente consegue também controlar. Sim, a gente consegue tratar. Então, tem casos, né, que é a síndrome do túnel do carpo, que depois
né? Tem várias causas, né? Era LER, depois virou DORT, né? Por causa da questão ocupacional que está muito atrelada, né? Então, hoje a gente sabe que tem casos que são cirúrgicos e que melhora 100%. Tem casos hoje a gente está com a tecnologia de ultrassom, tem paciente fazendo infiltração, bloqueios locais com uma melhora muito grande. Sim. O paciente quer só fisioterapia e mudança de ergonomia. Então, colocar um apoio no teclado ali. Enfim, tem casos e casos, mas a gente tem o tratamento. É interessante você enxergar esse tratamento. Sim. Né? E hoje você falou que onde você hoje trabalha, você trabalha numa clínica, né? Você tem vários profissionais também voltados para a mesma... E é isso, o trabalho em conjunto é necessário. Então a gente tem neurologista, a gente tem ortopedista, a gente tem fisiatra, a gente tem uma equipe enorme de fisioterapeuta que tem domínio sobre a área de dor crônica, de hipermobilidade, né? A gente tem médicos que fazem exames complementares, como eletroneuromiografia. Então, tem nutricionista, né? Então, a gente tem um arsenal muito grande. E tem paciente que passa só comigo, tem paciente que passa só com a fisiatra, tem paciente que passa com todo mundo. Depende da necessidade. Vai depender da necessidade. E é importante enxergar o paciente como um todo. Sim. O que é mais importante lá, todo mundo lá é especialista em dor. Então ele tem uma visão além, ele não é só um ortopedista. Ele é um ortopedista que entende de dor. Sim. E uma vez eu li uma mensagem de um post de um colega médico que ela ouviu de um paciente, isso me marcou muito. Ela falou assim, que ela até comentou, doutora, todo médico deveria ser especialista em dor. Se você for ver, é verdade. O reumatologista, eu conversando com um colega esses dias, eu vou fazer minha pós em dor. Cara, é magnífico você ver que o cara, ele é um bom reumatologista, ele tem uma formação excelente, mas ele aprendeu a tratar as doenças. Sim. E para controlar a dor, ele se via, de certo modo, limitado. E aprender sobre dor é uma área nova, é uma área diferente, é uma área que tem um remédio diferente. Então não vai só tratar a bursite, não vai só tratar o reumatismo ali, falando de forma bem genérica. Ele vai tratar a dor do paciente. Porque às vezes ele está bem controlado da parte inflamatória, da parte das ites da vida, mas ele está com dor crônica, ele precisa de tratar aquilo. Precisa de estratégias para tratar aquilo. Então acho que é por aí. Para poder retomar, né, a própria coisa de vida. Doutor, eu achei muito legal, gostei pra caramba, que acho que deu pra gente pegar um apanhado de bastante coisa aqui, né, pra gente entender bem a respeito da dor, né, que acho que é um mal que assola assim, a sociedade frequentemente e como você disse, acho que tem uma lacuna realmente está precisando ser preenchida, né, precisando ter mais atenção sobre isso. Então eu queria deixar agradecimento por você ter vindo aqui, aceitar o nosso convite e dizer pra vocês se quiser deixar um recado pra galera aí, passar suas redes sociais, tanto pessoal quanto da clínica. Perfeito. Agradecer, eu fico muito honrado mesmo com o convite, eu acho que é oportunidade de falar sobre dor de cabeça, hipermobilidade, eu acho que é um prazer muito grande divulgar isso para o paciente, divulgar isso para o médico, divulgar para a sociedade como um todo. E convidar o pessoal a tirar as dúvidas até nos comentários, né? Vamos buscar responder, né? Levar informação para todo mundo de qualidade. Se quiserem mais informações, meu Instagram é welber.neuro.dor. O Instagram da clínica CEHD, que é Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor, CEHD. Então lá também vai ter mais informações sobre isso. E é isso. Tamo junto. Vamos levar informação de qualidade para o pessoal. Obrigado por essa porta. Acho que é uma questão mesmo de levar informação de qualidade que faz diferença na vida do pessoal. Obrigado mesmo pela oportunidade. Viu? Obrigado, viu, doutor? Então é isso, gente. A gente vai deixar as redes do doutor e da clínica também aqui embaixo, para vocês poderem acompanhar as nossas. Não se esquece de seguir lá, né? Dá uma força pra gente. Não se esquece, inscreve aqui também no canal, ativa o sininho, dá um like aí pra nós, né? Que isso também fortalece o nosso trabalho aqui e ajuda a gente a entender que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo. Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.